Olá, Gastão Tabeira, obrigado por ter aceitado este meu convite. Gastão, há uma coisa que a mim que me fascina há anos, que é nós somos um país das grandes proclamações, somos o país que adora a educação, que adora a inovação, de vez em quando somos o melhor país do mundo, em que somos a Startup Nation, essas coisas todas. É verdade que nós em Portugal gostamos assim tanto e valorizamos assim tanto a inovação e a educação e aquilo que são os fatores hoje comumente aceitos como fatores de competitividade das nações. Eu acho que não, acho que é um bocado uma fuga, talvez como temos algum complexo de inferioridade, como sociedade, sentimos que somos um país pobre e, hum, e às vezes grande parte das pessoas sentem-se talvez um pouco sem grandes perspectivas de esperança, grande, sem têm grande ambição também e portanto usam o futebol, antes era o fado, o futebol e Fátima. Agora o futebol, eu digo muitas vezes até me irrita que a seleção nacional ganhe, porque é quase uma distração, desviamos daquilo que devia ser as nossas prioridades, não é? Mas é um bocado isso, as pessoas agarram-se, é o Cristiano Ronaldo, ou é a seleção nacional, ou é qualquer coisa, e distraem-se do mal que estamos a fazer, da pobreza em que vivemos e da falta de ambição. E essa é uma questão que, para mim, que a mim sempre me interessou muito, e não é só filosoficamente, interessa-me porque vivo em Portugal e gostava que isto fosse um país um bocadinho melhor e porque conheço muita gente em vários países. A sensação que eu tenho, e esta é a minha pergunta, porque eu sei que tu viveste em vários países, trabalhaste profissionalmente em vários países e, portanto, tiveste, se calhar, enquanto eu conheço várias pessoas em vários países, mas acabo por não viver lá, portanto, não tenho a ligação de. A sensação que eu tenho é que não têm tanto esta, ou seja, estão mais preocupados a fazer acontecer do que a dizer que vão fazer. Mas não sei se isto será verdade, ou seja, tenho sempre esta dúvida, será que porque quando nós nos encontramos também com outros, também no fundo encontramos o melhor de nós próprios, não estamos metidos na nossa vida, estamos numa vida um bocadinho suspensa e portanto acabamos por falar de outras coisas. É verdade isto, nós somos muito trágicos e refletimos e falamos mais do que fazemos, ou isto é um bocadinho assim em todo lado? Epá, eu não sei, acho que nós individualmente tomados, eu tenho muitos exemplos de portugueses que saem daqui. Não é que sejam melhores que os outros, mas não são piores de forma alguma. Temos gente que luta e que sobe na vida noutros países, portanto não é nada que esteja nos nossos genes de todo ou que esteja na nossa cultura intrínseca. Acho que é um bocado o sistema em que vivemos que nos deita para baixo e que nos causa esta falta de ambição coletiva, eu diria coletiva, porque a nível individual, quando conseguimos fazer coisas, fazemos tão bem como os outros, não vejo que seja uma fatalidade e temos imensos exemplos. O que eu acho é que em Portugal não temos uma cultura muito forte, por exemplo, e vou-te dar alguns exemplos, conheço bem, eh, como em Espanha há um orgulho nacional muito grande, eh, e coletivamente, eles acham que são capazes de grandes feitos. Nós não temos isso. Nós, se calhar, nesse sentido, somos mais parecidos com os italianos, muito críticos de nós próprios, do nosso país, o que não quer dizer que sejamos piores que os outros, de forma alguma. Essa me leva a uma outra questão que tem um bocado a ver com aquilo que disseste, que é, muitas vezes nós dizemos isso e não só o dizemos como vemos, ou seja, os portugueses vão para fora e concretizam. E a minha questão sempre, eu tenho a minha opinião, acho todos os teus, mas a minha questão é sempre é porque foram os melhores de nós que foram para fora ou porque foram para infraestruturas que funcionam, em que reconhecem o mérito, que lhes dão a oportunidade de crescer e, portanto, naturalmente, eles tornam-se melhores. Se nós tivéssemos essa infraestrutura aqui, seríamos aquilo que somos fora do país. Isto é uma questão, é a minha, algo Pois, isso sim, talvez ser um pouco das duas coisas. Eu acho que tem muito a ver com o custo de oportunidade. É curioso que eu aqui, em 2009, eh, fui convidado para escrever um artigo para a revista da Ordem dos Economistas. Isto foi em plena crise, não é, 2009. Ainda antes de sentirmos na pele, já havia crise financeira no resto do mundo e em Portugal ainda tínhamos o Sócrates a gastar dinheiro. Ah, é curioso que na altura eu fiz uma comparação com outros países e o que eu acho que se passava em Portugal, ainda se passa um pouco, é que não há falta de espírito empreendedor. Simplesmente, durante muitos anos,
todos os melhores recursos foram aplicados no setor não transacionável. Não me recordo da banca, da Portugal Telecom e das outras empresas. Desculpa lá, vou ter que ligar aqui o computador. Bom, estava-me aqui a avisar que estava com a bateria baixa. Pronto. Portanto, os melhores recursos foram desviados de setores em que podiam aumentar a nossa produtividade para outros setores que eram parasitas do consumo e que estavam isolados da concorrência internacional. Outra coisa que aconteceu muito foi muita gente, e os empresários são isso, os empresários olham para as melhores oportunidades, não é? Se podem ganhar dinheiro na especulação imobiliária, porque é cão de queimar as pestanas e esforçar-se muito num setor exportador altamente competitivo e em concorrência com empresas internacionais. E, portanto, acho que aconteceu muito isso. Também, eventualmente, terão saído houve algum que chama brain drain para fora do país. Mas acho que tem muito a ver com o custo de oportunidade. Eu, na altura, até comparei o PSI 20, as nossas empresas da Bolsa, com a Bolsa de países semelhantes, por exemplo, diferentes em dimensão, por exemplo, a Bélgica, a Dinamarca, até um pouco a Suécia, e o que constatei é que cá mais de 90% das empresas do PSI 20 eram empresas de setores não transacionáveis, que estavam isolados da concorrência externa. Enquanto que nos outros países, Suécia, Dinamarca, Bélgica, era exatamente o contrário. As empresas mais valorizadas na Bolsa eram empresas que concorriam nos mercados internacionais. Acho que Portugal virou-se muito para dentro, e isso levou a uma alocação de recursos má. Eu recordo quando eu estive na McKinsey muitos anos, e muitos colegas que saíram da McKinsey, eles iam trabalhar ou para a PT, ou para um banco, ou para a EDP. Muito poucos entraram em empresas portuguesas que tivessem concorrência internacional. E essa é para mim uma das questões críticas, e que eu há muitos anos que penso sobre ela e cada vez encontro menos soluções, que é assim, se nós olharmos para o país, que há 20 anos já tínhamos estes problemas, passaram-se 20 anos, não crescemos, temos um peso da dívida pública que de enorme passou para quase insustentável. Ainda no outro dia ouvi, penso que temos, não tenho a certeza, mas acho que é a 8ª maior dívida pública do mundo. Temos uma sociedade envelhecida, cada vez mais envelhecida. Não temos uma taxa de natalidade que é das mais baixas da Europa. Temos aquilo que dizes há bocadinho, que é jovens a sair todos os anos. Penso que 1/3 dos jovens qualificados saem do país. Ou seja, nós olhamos para isto e pensamos assim, nós já tínhamos um problema há 20 anos, hoje temos o mesmo problema agravado e estruturalmente somos uma sociedade mais velha, com menos, ou seja, as condições de dar a volta a isto, temos mais Estado do que tínhamos. Como é que nós damos a volta? Como é que nós nos transformamos numa sociedade competitiva com empresas que competem internacionalmente se ano a ano as condições são piores? Bom, isto tem que se ver do ponto de vista estático, o que é que estamos hoje, e do ponto de vista dinâmico, como é que evoluiu. Acho que não evoluiu tudo mal. Acho que a crise financeira limpou muita coisa que tínhamos. Por exemplo, nós vivemos, na altura que eu escrevi o artigo, tínhamos o nosso déficit externo era 10% do PIB. E foi assim durante anos, no período de Sócrates, desde que entramos no euro, praticamente não tivemos um único ano com superávites externos. Portanto, estávamos a endividar-nos externamente, sistematicamente, e quer a nível público, quer a nível privado, porque os privados, nós temos o duplo déficit. Por exemplo, operando com a Itália ou a Grécia, o setor privado, quer a Itália, quer a Grécia, estão muito menos endividados que o português. Nós, a nível público, já estamos um pouco menos que a Grécia e se calhar mais ou menos como a Itália, não sei, mas se juntarmos os dois estamos pior. Mas agora já não estamos a agravar tanta situação. Nós neste momento, e por virtude do choque externo, precisamos sempre de choques externos para fazer isto, já não estamos com déficits externos tão incomportáveis, o que seria também impossível, não é? Portanto,
E repara, os próprios campeões nacionais, a PT desapareceu. Eu acho que foi muito bem, devia ser celebrado. A empresa que consumia imensos recursos ao país e que também, a nível de quadros, levava os melhores quadros do país, altamente inflacionados. Acho que isso é bom, porque e o que a crise trouxe é que hoje em dia a economia exporta muito mais do que exportava, estamos acima de 30% do PIB, estávamos nos 20% antes de 2011. Hum, Agora, isto leva alguns anos a ir ao sítio. Por outro lado, disseste bem, estamos mais endividados, o Estado está mais presente na economia, infelizmente. As políticas que temos adotado são políticas erradas. Eu acredito que se tivéssemos seguido no caminho que foi o ajustamento da Troika, eu devo dizer, em abril de 2011, ia num voo para Madrid e fui a ler o memorando da Troika, que tinha acabado de sair, foi em abril de 2011, salvo erro. Eu vi, epá, finalmente temos um programa de governo que é sustentável, em que as receitas têm alguma coisa a ver com os custos e que há medidas de reforma, porque nunca tínhamos tido. Infelizmente não foi levado com todas as consequências à frente e depois veio o novo governo do António Costa e reverte as poucas medidas de reforma que tinha havido. Infelizmente andamos nisto. Gastão, agora indo para uma questão dos jovens, que é, até porque tu estiveste sempre ligado à criação de empresas, na Altitude Software, na Mobicom, na I3S, e portanto, e também nas tuas funções internacionais, imagino que tiveste sempre contacto com jovens em vários países. Eu tenho duas questões, uma que tem a ver com assim, nesta evolução, por um lado a evolução temporal e por outro lado portugueses versus outros, o que é que tu tens, o que é que tu sentes, ou seja, o que é que são os jovens portugueses quando comparados com outros e comparados com o tempo, ou seja, o que é que são hoje em relação a 5 anos, há 10 anos. Por outro lado, há uma questão que eu me tenho questionado muito, que houve uma transformação estrutural nos últimos anos por causa do Covid, ou seja, começou conjuntural e eu acho que é estrutural, acho que já não tem volta a dar, e que abriu uma oportunidade incrível, ou seja, para os jovens qualificados. Eles hoje são contratados por empresas em qualquer parte do mundo e muitos deles em empresas assim. Olha, eu contrato e ficas a trabalhar em Portugal, portanto não tens que sequer vir para aqui, vais ganhar um ordenado internacional sem sair de Portugal, que é o melhor de dois mundos, muitas vezes para o jovem que gosta de estar perto dos amigos e da família, etc. Ora, isto causa uma pressão muito grande sobre as empresas portuguesas que não podem competir com essas empresas. Como é que tu vês isto? Bom, deixa-me então começar pela primeira, fizeste várias perguntas, a primeira. A minha experiência, e eu há pouco referi isso, o facto de sermos um país sem uma cultura demasiado forte torna-nos muito flexíveis. E a experiência que eu tenho de jovens portugueses, nomeadamente de engenheiros de eletrotecnia e de informática, quando vão para fora ou trabalhar em projetos externos, tinha muito isso na Altitude, pessoas que trabalhavam em projetos externos, que seja no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suécia, e cada vez que as trabalhavam eram excepcionais, porque conseguiam desenrascar-se, adaptavam-se muito facilmente a culturas diferentes. Isso é uma mais-valia tremenda que nós temos. É muito mais difícil, por exemplo, um alemão ir trabalhar para a Itália ou para, sei lá, para as Filipinas, do que um português. Isso é isso por experiência própria. Isso é uma vantagem muito grande. Eu diria, o facto de sermos um país pequeno na Europa também nos dá uma facilidade e temos à vontade em falar línguas estrangeiras, coisa que os grandes países não têm. Aliás, na Europa, se vires onde se fala mais facilmente inglês ou outra línguas é nos países pequenos. Os países grandes normalmente têm mais dificuldade disso. E depois tem uma cultura muito forte e que se calhar não são tão adaptáveis a contextos diferentes. Portanto, isso é uma vantagem tremenda que nós temos. Fala-se muito na arte do desenrascanço. Pronto, se calhar não é verdade em toda a gente, mas temos alguma facilidade em contextos difíceis, encontrarmos saída e desbloquearmos. Isso é muito positivo e encontrei muitas vezes em jovens portugueses, jovens engenheiros portugueses, muito mais que encontrava nos outros países. A nível de Covid, epá, acho que ainda passou muito pouco tempo para sabermos o que vai ser. É evidente que hoje em dia há muito mais mobilidade e há outra coisa
que aconteceu com a Covid. Eu na altitude lidava muito com isto do trabalho remoto, porque nós dávamos software para contact centers, não é? Tínhamos clientes, tu podias fazer uma chamada, a primeira linha de atendimento era, por exemplo, nas Filipinas, depois se era um problema técnico passava para a Índia, se era um problema comercial ia para o Canadá ou para os Estados Unidos, e isto na mesma chamada, quer dizer, e a nível do projeto era a mesma coisa, os nossos engenheiros conseguiam entrar em servidores que estavam no Canadá ou que estavam nas Filipinas, trabalhavam em horários desfasados, faziam parte de equipas de projeto também multinacionais e multiculturais, e portanto isto era muito assim já, neste setor. Atualmente em quase tudo, de facto, hoje em dia o Zoom tornou-se uma ferramenta de trabalho, há uma deslocalização muito maior do que havia antes, as empresas foram forçadas a adotar isto, quer quisessem, quer não. Antes dizia-se que para digitalizar uma empresa era preciso que o CEO se convencesse e forçasse, agora foi o Covid, não é? O Covid fez a digitalização que faltava. Como é que vai ser no futuro? Acho que ainda é cedo. E até Portugal, o que diz é verdade, hoje em dia um jovem pode se estabelecer em Portugal. Agora, eu acho que o trabalho remoto, uh, o que eu vejo mais difícil é a aculturação. Quando tens uma equipa de trabalho e estás numa empresa, os jovens no primeiro emprego é muito importante trabalhar em equipa e contactarem com outros. Tal aculturação. E isso é muito difícil fazer remotamente. Portanto, vai sempre ter que haver algum contacto pessoal. Agora, não tem que ser tão frequente, se calhar será de vez em quando as pessoas encontram-se e depois no dia a dia trabalham remotamente. Portugal tem boas condições para isso, sem dúvida, mas não somos únicos. A Grécia neste momento tem programas específicos para atrair nómadas digitais, não são piores que nós. Nós temos um problema grave de concorrência fiscal. Temos um fisco tremendo, quer dizer, não é nada atrativo, a não ser quem venha de fora, não é? Mas um jovem que se forma em Portugal e que o primeiro emprego esteja em Portugal, não tem grandes vantagens ficar cá. Eu sei isso também pelos meus filhos, o meu filho está neste momento a fazer um mestrado na Suécia e não conto, infelizmente não conto que ele venha para cá tão cedo. E essa é uma outra questão também, eu também conheço essa realidade e vejo, assim, nós vemos mesmo aquilo que é a oferta de ordenados, para a gente que vem das áreas das engenharias, que são bons ordenados para a nossa realidade, mas nós muitas vezes vemos um jovem acaba o curso, tem um bom ordenado, vem de um bom curso, mas se ficar em Portugal, provavelmente, se viver no Porto ou em Lisboa, vai ter uma dificuldade tremenda em chegar ao fim do mês e poupar alguma coisa. E ele vai para o estrangeiro, para países até que têm um nível de vida muito mais caro, mas no fim do mês, entre o que ganha e o que gasta, ele efetivamente consegue começar a fazer uma vida. Sim, Portanto, sim. ou seja, cada vez é mais difícil nós competirmos. Como é que saímos disto? Isto é um círculo vicioso. Repare, pronto, para isso temos de ter, acho eu, um choque fiscal. E de facto, quando se compara a fiscalidade, tens de comparar por escalão de rendimento. E eu, na altura que estava na altitude, perdemos alguns engenheiros bons para a Holanda, para a Áustria, para a Irlanda, essencialmente estes países, que me recordo, e às vezes não iam ganhar muito mais. Mas enquanto cá já estavam no escalão máximo de IRS, quase, lá estavam no escalão médio-baixo. E, portanto, é essa comparação que temos que fazer. E cada vez vai ser isto mais possível. Estou a ver na nova geração, eu vejo pelos meus filhos, são cidadãos do mundo e da Europa. Hoje em dia, com os Erasmus e tudo, as pessoas circulam facilmente. Há voos baratíssimos, apanham uma low cost e vêm cá passar o fim de semana sempre que quiserem, ou vão para outro sítio qualquer. Portanto, nada nos vai salvar enquanto não atacamos o problema da falta de competitividade fiscal que temos e que é um problema muito sério. Mas eu concordo contigo em absoluto e digo-te mais uma coisa, assim, uma piada que tem pouca piada, isto a continuar assim, qualquer dia alguém coordenado mínimo está no escalão máximo. A forma como os impostos entram na vida das pessoas permanentemente, os diretos e indiretos, quer dizer, é de uma escala inimaginável. Chega um ponto em que é muito difícil fazer essa competição. Olha, uma coisa que eu gostava de passar para uma outra área que eu sei que tu conheces muito melhor do que eu sou
Eu sempre fui um apaixonado pela tecnologia, apesar de nunca não ser nem ser engenheiro nem a dominar, portanto, ou seja, sou um apaixonado da ótica do utilizador. Mas hoje em dia vejo-me a ficar algo assustado, e às vezes penso assim, epá, será que já estou a ficar assustado, estou a ficar velho? Ou será, é assim, qual é o meu medo? É que a evolução está-se a ser tão rápida que pela primeira vez, se calhar alguém já disse isto há 100 anos, ou seja, nós humanos começamos a não acompanhar essa evolução. E eu queria te levar isto para um caminho, uma área que tu conheces bem, a área dos seguros, que é, os seguros vivem de um princípio da mutualização dos riscos, ou seja, nós temos ali uma gente que tem um risco muito elevado, mas porque está naquele bolo global, consegue um seguro razoável, apesar do risco dele ser muito elevado. Com a tecnologia, com a inteligência artificial, com a digitalização, etc., a sensação que eu tenho é que vai chegar a um ponto em que uma companhia de seguro consegue fazer um seguro para uma pessoa. E, portanto, consegue associar aquele risco para aquela pessoa. E com isso, não poderemos pôr quase aquela coisa distópica que vemos em alguns filmes, de pôr algumas pessoas completamente fora da sociedade, da capacidade que têm, inclusive até de serem segurados. Epa, isso é uma área interessante. Vamos lá ver. O princípio dos seguros é a mutualização do risco, se quiseres, ou a distribuição do risco, a diluição do risco. Não é? Pronto. Ah, mas estamos a falar de seguros muito diferentes. Por exemplo, o seguro automóvel, que é aquele que quase toda a gente tem, é um seguro que, se fores a uma microsegmentação, deixa de fazer seguro. Deixa de fazer sentido o seguro, não é? O seguro, o princípio do seguro é, é- é- é distribuir o risco por muita gente e que o que tu seguras é aquele risco que é imprevisível e acidental. Vou dar um exemplo. Por exemplo, em Portugal trata-se muito mal isto. Por exemplo, falei do automóvel, mas agora posso falar dos seguros de saúde. Eh, os melhores seguros de saúde funcionam naquilo que o Estado não cobre. Num país em que a saúde é tendencialmente gratuita, epá, o seguro não faz muito sentido. Só faz sentido no sentido da hotelaria ou de evitar filas de espera, que é o que está a acontecer, não é? Hotelaria, tu, se fores internado, ficas num hospital melhor, não é? Porque o seguro te paga, não ficas numa enfermaria com outras pessoas, ou se precisares de uma intervenção urgente, ou uma intervenção séria, não ficas numa fila de espera. Mas é só para isso que serve, porque de facto, para, porque o seguro de saúde tem uma coisa importante, que é teres de ter o ciclo de vida. Um jovem de 20 e tal anos, se for pagar um prémio de seguro, em princípio, gasta menos do que gastará uma pessoa de 65 anos, não é? Pronto. E os países que tratam bem os seguros também viram os seguros de saúde como complementos da segurança social. É o caso da Alemanha, da Suíça, da Dinamarca, quase todos os países do norte da Europa. Tu podes fazer um opt-out do sistema de saúde nacional, e na Alemanha até é obrigatório, acima de um dado rendimento, e fazes um seguro de saúde, ou pessoal, ou da tua profissão, pode ser de um sindicato, ou pode ser de uma empresa, não é? Mas são seguros vitalícios. O que é que acontece? Tu, quando és jovem, pagas um prémio. Isso é fácil fazer. Quanto é que custaria um seguro vitalício de saúde em Portugal? Vais ao que custa o Serviço Nacional de Saúde e todos os sistemas de saúde, divides por 10 milhões de habitantes e sai isso, não é? Pronto. Vamos supor que é 500 euros por ano. Tu, aos 20 e tal anos, pagavas 500 euros por ano, mas se calhar gastas muito menos. A companhia de seguros vai fazer provisões matemáticas disso, como se fosse um seguro de vida, não é? E tu estás seguro até morreres, até o resto da vida. Tu, se calhar, aos 70 anos, vais gastar muito mais do que pagas de prémio, mas a companhia não te pode cancelar. E se mudares de trabalho, portanto, estás numa empresa, vais para outra empresa que trabalha contra a companhia de seguros, há portabilidade da provisão matemática. A nova companhia de seguros fica com as reservas que a anterior tinha. Agora, tu colocaste outra questão. Eu estou a dizer isto porque os seguros em Portugal são maltratados de toda a parte. É evidente que a microsegmentação nos seguros é muito complicada com a tecnologia. E entramos aqui em áreas em que há uma assimetria de informação. Por exemplo, eu tenho o meu genoma,
mandei fazer e sei o meu genoma. Cada vez está mais interpretado e consegue-se, com especialistas e com algum software, perceber os riscos que tenho de algumas, de algumas doenças, não é? A companhia de seguros sabe estas coisas, é complicado, não é? Porque podem selecionar. Portanto, acho que há aqui um limite que temos que respeitar da simetria de informação, ok? E, portanto, há de facto esse risco que tu dizes, a nível dos seguros, mas passa muito pela regulamentação e respeitar sempre que os seguros cumprem uma função social de dispersar o risco, não é? Portanto, há que respeitar, né? E é uma área de facto que pode ser complicada, mas pode ser complicada ao contrário. Por exemplo, se cada um souber dos seus riscos, e portanto, se eu souber que tenho um risco baixíssimo de ter algumas doenças, posso não querer fazer esse seguro, não é? Faço um seguro mais baratinho que exclua essas doenças. Portanto, também pode funcionar ao E com contrário, isso não é? vou aumentar o custo para os outros, né? Claro. Os que já estão, Portanto, já estão prejudicados. Portanto, é uma área complicada que há que ter cuidado com isso. Gastão, isto é daquelas conversas que dava para 20 horas, até porque são fascinantes, mas quando nós vemos mesmo tudo, a tecnologia, por exemplo, a tecnologia na guerra, nós estamos a assistir, infelizmente, ao vivo, a cada vez mais drones, cada vez mais entrega, ou seja, de armamento, que pode ser muito mais mortífero, não é? E, portanto, ou seja, nós quando começamos a imaginar, e não há limite para isto, e nós temos sempre aquela questão ética, só que o mundo já nos mostrou que a ética perante a tecnologia tem uma dificuldade muito grande em acompanhar, porque assim, se é possível fazer tecnológico, alguém vai fazer. E alguém vai fazer para o bem e alguém vai fazer para o mal. Papai, mas também vamos lá para a guerra. Eu aí tenho mixed feelings. Pá, por um lado, as armas nucleares já existem há muitos anos, não é? Há muitos anos, não é recente. E eu vejo que as guerras hoje em dia são mais cirúrgicas, menos mortíferas do que alguma vez foram. Vamos fazer comparações, não é? A Primeira Guerra Mundial foi terrível, não é? A Segunda não foi tão terrível, foi má, muito má, mas não foi tão má como a Primeira, morreram menos gente. E agora tu vês o que está a acontecer na Rússia, pá, tirando os bombardeamentos que os russos fazem, mas os russos têm tecnologia muito mais atrasada. A tecnologia atrasada dos tanques e da artilharia pesada russa causa muito mais danos materiais e civis do que uma guerra cirúrgica com drones e com mísseis teleguiados, não é? Este agora, o Switchblade mísseis que usamos, que aquilo é uma espécie, um misto de drone com um míssil, com uma precisão tremenda. E portanto dá para os dois lados, é muito difícil. Agora, qualquer tecnologia tem sempre um bom uso e um mau uso. Eu tendo a ser positivo com a tecnologia, porque acho que diz-nos a história até agora, as vantagens têm sido superiores às desvantagens. Eu também sou, sem dúvida, e é verdade, e portanto eu tenho sempre aquele otimismo e aquela esperança que mesmo no futuro, com a evolução tecnológica, isso ainda se vai manter. Às vezes penso assim, será que se vai? Ou seja, nós estamos a torná-la tão barata, tão acessível a toda a gente, em que quase uma pessoa pode comprar um drone e um dia se calhar lança um míssil, o indivíduo. Sim. Ou seja, e isto é até onde é que nós vamos chegar, Sim. ou seja, quando é que isto É para, verdade. não é? É verdade. Mas agora eu acho que há outras coisas que vai acontecer na tecnologia. Quando se junta a eletrónica, a informática com a biologia, começas a ter aí áreas mais complicadas, mesmo a própria biologia, não é? E a genética, tu começas a ter engenharia genética, as pessoas agora queixam-se de alguns temas fraturantes, vamos pensar em temas fraturantes, não é? Mas quando se puder fazer clones, e não me garanto que não se possa fazer clones, já se clonou uma ovelha há 20 e tal anos. Eu custa-me acreditar que não seja possível fazer já clonar humanos, não é? Tu tens temas muito complicados, não é? É evidente que a clonagem também não é aquela história que as pessoas pensam, vai ser exatamente igual. Não, o nosso cérebro evolui. O que eu sou hoje não é o que eu era há um ano atrás, porque as sinapses do meu cérebro são plásticas,
vão se adaptando ao que eu vou vivendo, ao que eu vou pensando e ao que eu vou vendo, ao que eu vou ouvindo. Portanto, nós, cada ano, o nosso cérebro é diferente. Não é possível dizer, fazer um clone exatamente igual a mim que vai pensar como eu. Não, isso não é possível. Okay? Mas enfim, são temas que eu acredito que nas próximas décadas vamos ter que lidar com eles. Imagina, aqui agora uma piada em relação ao que nós somos, e eu sempre ouvi dizer quando era jovem que numa idade nós ganhámos experiência, perdíamos juventude e ganhámos experiência, e a vida tem mostrado que isso é uma grande mentira, que isso da experiência, eu começo a achar que era melhor ter a juventude e ainda ter tempo para ganhá-la do que os benefícios da experiência, mas pronto, mas é. E portanto os nossos clones também vão sofrer um bocado esse problema. Isso faz-me lembrar aquela piada do Woody Allen, conheces essa? Não, se calhar, não sei Eu digo, na próxima vida quero viver a vida ao contrário. Pá, começo velho e cada dia que passa sinto mais forte e mais jovem e tenho aquela experiência toda, já conheço a vida toda e a minha vida vai acabar num grande orgasmo. O tipo sempre teve uma capacidade de pensar. Há um filme que é um bocadinho isso, só não termina não termina tão bem, o Woody Allen foi a melhor. Ele foi melhor do que é o não sei o que do como é que é? Do Benjamin Britten. Benjamin Burton. Assim. O Britten é um maestro britânico. Mas é isso. Mas estamos mesmo a terminar. Depois estas conversas têm esta coisa, é que eu depois começo a lembrar. Então a questão dessa da tecnologia. Tanto aqui, não sei se eles começou a chover, começou a cair uma chuvada, isto é terrível, é primavera. Não se está a ouvir nada, só estou a ver essa imagem fantástica, portanto está aí uma primavera boa. Mas há uma, e como dizia assim, eu sou otimista também, acho que nós sempre achei uma coisa, que é assim, nós não temos a opção que não seja ser otimistas, porque senão há alturas em que isto é muito difícil e, portanto, é melhor acreditar que vamos melhor. Às vezes, eu recentemente li um livro, O Homo Deus, não sei se já lestes. Eu gostei mais do primeiro, do Sapiens. Não li só este. Então tenho que ler, então. Mas eu cheguei ao fim do livro e, ao mesmo tempo que fiquei fascinado e maravilhado, também uma pessoa fica com aqueles mixed feelings, não é? Que é, fica assustado, que é assim, há coisas que já não é futurismo, é realidade. Hoje já há máquinas que falam com máquinas, portanto já não sei entre as máquinas, quer dizer, já não tenho, nós dizemos, mas o humano está no fim, não, já não está lá humano nenhum, já é máquina, isto é, e nós olhamos para isso e pensamos assim, qual é o nosso papel aqui? Porque muita gente, esta ideia de que, ok, está bem, as pessoas vão mudar e vão fazer outras coisas, mas há muita gente que não vai, há muita gente que vai ficar fora deste processo. Nós estamos, eu li aqui há tempos agora um livro muito bom de um português que é professor, é um dos gurus da Machine Learning, que é a versão 2 mais moderna da inteligência artificial, que é o Pedro Domingos, que é professor em Washington. Ele já esteve na Google, naqueles Google Talks e tal. E o livro chama The Master Algorithm, e que ele diz que a informática moderna não vai ser programar lógica, vai ser programar aprendizagem. As próprias máquinas vão aprender. E ele dá o paralelo. Se comparares, por exemplo, um bebé de 6 meses com um chimpanzé de 6 meses, o chimpanzé é muito mais capaz. Ele já sobrevive, já sabe subir numa árvore, sabe alimentar-se, sabe fugir dos outros, sabe onde é que estão os perigos, e um bebé é totalmente dependente, não consegue fazer nada. A diferença é que o bebé é uma máquina de aprendizagem. E até aos 8 anos aprende imenso, absorve tudo. E o chimpanzé, a partir de um ano e meio, deixa de aprender. Agora imagina o que é uma máquina com a capacidade de aprendizagem de que em poucos minutos, ligado à internet, aprende praticamente tudo o que sabemos. Mas é para aí que vai caminhar, não é? A inteligência artificial começou nos anos 80, era muito programar lógica no computador. Agora é plantar uma semente, e o próprio computador vai dessa semente criar uma planta que vai escutando, vai pesquisando na internet e vai rapidamente ganhar conhecimento, estás a ver? E é um pouco para aí que caminhamos. Agora, não vai ser feito uma só vez, estamos a pensar umas décadas para a frente,
mas é para aí que caminhamos. Aliás, é um tema que me fascina imenso neste momento, entender como é que funciona o cérebro, porque isso ajudou muito nas últimas décadas a revisitar como olhamos para as máquinas. E as máquinas, nós não somos o nosso cérebro não é um centro de lógica, é muito mais, ao contrário, quase um centro de estatística. Nós funcionamos quase com as experiências que fomos adquirindo e tentar aplicá-las no dia a dia. Mas temos também um misto de lógica e um misto de estatística, um misto de experiência, mas é para aí que as máquinas também, se caminharem para aí, eu acredito que sim, vai de facto ser um desafio. Sem dúvida, Gastão. Muito obrigado. Chegamos ao fim. Obrigadíssimo por esta interessantíssima conversa. Foi um prazer. Obrigado, eu, o Fica prazer foi bem meu. aí na parceria aí desse teu amigo. No Douro. No Douro. Abraço, obrigado. Um abraço.